Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando de hipertensão. Participe com a gente, mande sua dúvida, pergunta ou comentário. Para isso é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Algumas perguntas já chegaram, daqui a pouco eu já vou começar a responder. Eu não, os médicos, eu vou passar a pergunta para eles. E os médicos que participam do nosso programa hoje são os cardiologistas Dr. Evandro Guimarães de Souza e a cardiologista doutora Marildes Luiza de Castro, ambos cooperados da Unimed BH. Vocês começaram a falar de tratamento e da importância dessa adesão ao tratamento, mas a partir do momento que a hipertensão foi diagnosticada, vocês falaram que ela tem o fator genético, mas ela tem o fator ambiental. Esse tratamento começa com mudança de hábitos ou não? Já vamos partir direto para o medicamento? Como que é essa intervenção, doutora Marildes? Depende dos níveis pressóricos. Se chega para mim com a pressão 18/11, não dá para ficar só em mudança de hábito de vida, não. Eu já vou ter que começar com o medicamento. Mas se chega lá 14/10, dá para a gente tentar avaliar a importância do mau hábito de vida como gênese dessa hipertensão e tentar melhorar e dar uns 3 meses de observação e o paciente retornar para o controle. Isso é fundamental. Muitas vezes esse retorno, né? Sim. Muitas vezes a gente prescreve essas mudanças, né, melhoria nos hábitos de vida e o paciente volta daí a 1 ano e aí já já passou. Até correndo risco de ter alguma complicação mais séria do não tratamento da hipertensão arterial. Nós vamos falar dessas complicações mais sérias, mas então vamos falar dessa intervenção medicamentosa, dessa necessidade e da necessidade dessa adesão, né, ao tratamento, doutor Evandro. Na verdade, a hipertensão ela não tem cura, né? É uma doença crônica que não tem cura, ela tem tratamento. Então, por que você faz o tratamento? Porque você evita de desenvolver o AVC, o acidente vascular cerebral, aquele que a Marildes falou, né? Que é a principal causa de morte hoje. Aliás, desculpa, a primeira doença coronária, é o infarto, hoje no Brasil. A segunda causa de morte no nosso país hoje é o AVC e a principal causa é a hipertensão arterial. Dá licença, na mulher a principal é o AVC. AVC, né? Na mulher, né? Então, isso é interessante pelo seguinte, porque você consegue rastrear o paciente no sentido de que esse paciente hipertenso, ele vai ser um futuro paciente com o risco de ter um AVC, se ele não for tratado. O paciente futuro é risco de infarto do miocárdio. E, mais importante, a doença renal, né? A doença renal crônica progressiva que leva para a hemodiálise, que é uma doença sem perspectiva, que às vezes vai para o transplante renal. Então, assim, as complicações são extremamente complicadas da hipertensão arterial não tratada. E a gente não pensa nelas, né? Exatamente, a gente não pensa. E outra coisa, fora o aneurisma de aorta, né? A gente não pode esquecer, o aneurisma de aorta não é uma patologia tão infrequente assim nos pacientes portadores de hipertensão arterial. Ela, na maioria das vezes, é no exame de rotina, é assintomático. É uma patologia que a aorta às vezes rompe, você vai ter o diagnóstico de aneurisma de aorta, às vezes quando rompe a aorta, então você não sabe. Então, exatamente... O aneurisma é como se fosse uma má formação, como se a aorta, tem como se fosse uma bolsinha, uma dilatação. Um saco ali, o que acontece? Ele começa e com o tempo da hipertensão, o que acontece? O coração, ele manda o sangue, essa artéria, o que acontece? Ela começa o quê? As camadas da parede da artéria, elas começam a delaminar. E acontece, na verdade, essa ruptura e com morte. E na maioria das vezes é com morte. Bom, o que a gente percebe às vezes é que os tratamentos se iniciam, a pessoa às vezes consegue até controlar a pressão durante um tempo com o medicamento, aí é como se ele parasse de fazer efeito, aí ela precisa tomar outro, ela precisa tomar outro. Isso ocorre ou porque cada pessoa se adapta melhor a um tipo de medicamento, a um mecanismo de tratamento? Como que é isso, doutora Marildes? Com certeza. Cada pessoa é de um jeito. Então, o que serve para mim nem sempre vai servir para você.
Não vai ser a Porque melhor opção. existem várias classes de tratamento, não é isso? De medicamentos. Vários tipos de medicamentos e, às vezes, um só não é suficiente para o controle daquela pressão. Precisa associar 2, 3, se é uma hipertensão mais severa. Então, a gente tem que acompanhar o paciente, ele tem que retornar para a gente ver a resposta ao tratamento. E, muitas vezes, efeito colateral. Né? Tem gente que tolera um medicamento e outro já desenvolve, né? Os famosos, os conhecidos, a tosse, o edema de membro inferior, são efeitos colaterais de determinadas classes de medicamentos que às vezes dificultam, né? Que o paciente continue a tomar o medicamento. Mas que pode ser mudado a partir do momento que não existe essa adaptação. Com certeza. Não existe hipertensão que não dê para tratar. Tá. Sempre a gente consegue. Tem que ir testando. A gente viu na matéria anterior, no bloco anterior, o senhor bebendo água, bastante água ao longo do dia. E a gente sabe que um dos medicamentos, né, ou talvez a primeira classe que vocês lançam mão, são os diuréticos. Então, bebe água, não bebe água, precisa de diurético? Me explica, a doutora Marisa até riu ali para mim. E aí, doutor Evandro, pode falar, comentar depois. A ação, na verdade, do diurético, hoje a indicação precisa do diurético, por exemplo, nos afrodescendentes, a primeira indicação é do diurético. É uma situação que antigamente você poderia utilizar remédios que teriam ação renal, que teriam ação de vasodilatação, mas hoje o diurético num paciente afrodescendente é a primeira indicação precisa. Isso é fundamental, isso é importante. Outra coisa que antigamente a gente usava muito, na época da minha mãe, lá em Curvelo, em 200 anos atrás, você usava o beta-bloqueador como primeira opção. Hoje o beta-bloqueador não é a primeira opção, não existe a indicação do beta-bloqueador para ser usado na hipertensão. Então, assim, logicamente, dentro de raros casos de paciente pós-infarto, às vezes você pode utilizar. Mas o consumo de água é indicado? É indicado, mas é o seguinte, o diurético, curiosamente, ele tem uma ação de diurese, de aumentar o volume urinário, mas, secundariamente, ele tem um efeito de vasodilatação, ele dilata o vaso sanguíneo e facilita o quê? O coração fazer a contração dele. E facilita a diurese também. Pois é. Porque o rim, ele recebe o fluxo sanguíneo, ele filtra, exato, né? Exatamente. Então, o diurético potencializa esse efeito da filtragem do rim, de dilatar o vaso, facilita a passagem do sangue lá. Então, beber água pode. Não proíbe de beber então, água. Então, tá bom. Porque as pessoas ficam na dúvida, se elas estão tomando diurético, então elas não devem beber água, ou beber muito, ou beber pouca? Para hipertensão, não. Existem doenças em que há necessidade de restrição. Por exemplo, insuficiência renal, claro, né? Insuficiência cardíaca também às vezes. Mas para hipertensão arterial, pode beber água. Tá certo. Aí, bom, existe aquela pessoa, como vocês falaram, comecei a tomar um medicamento e ele foi ótimo e minha pressão ficou normal e aí eu, não preciso mais não. E aí abandono o tratamento, abandono o medicamento e não tem sintoma. Existe risco nesse tipo de conduta, né, doutora Maria? Muito, porque a chamada crise hipertensiva, que é um aumento súbito, que as pessoas têm medo, os hipertensos têm medo. Mas se minha pressão subiu, doutora, eu não vou ter um derrame por causa disso? Se não controlar, e vai ter sim. E isso ocorre, as crises hipertensivas, que são raras, mas que são muito perigosas, elas ocorrem principalmente por abandono do tratamento. Tá. Sabe? É a causa mais comum de crise hipertensiva. E a crise, muitas vezes, ela é uma urgência hipertensiva. Ela se manifesta, às vezes, com um edema agudo de pulmão, com uma dissecção aórtica, como o doutor Evandro estava falando. Então, são situações graves, podem ser. E uma coisa que você mesmo estava comentando anteriormente, porque hoje em dia a gente tem os medicamentos, né, as marcas registradas, e tem os genéricos, que às vezes são mais baratos, e tem às vezes os similares, que são às vezes até mais baratos ainda. No caso dos medicamentos para hipertensão, existe diferença entre essas classes até de segurança ou não? Quem quer falar sobre isso? Isso e na verdade é o seguinte, Márcia, quando, por exemplo, surgiu o inibidor da ECA, chamado inibidor da ECA, é um remédio que tem ação renal. O primeiro laboratório que lançou esse remédio, ele saiu na frente, lançou o remédio original e tudo, e depois o que foi acontecendo? Foram aparecendo as cópias. Então, assim, a gente não sabe até que ponto, eu não sei até que ponto uma cópia de um laboratório que eu não conheço seja confiável para o paciente ser tratado.
Então, isso é um negócio muito complicado, porque às vezes o paciente chega no seu consultório, estou tomando um remédio do laboratório assim, sem assado, e minha pressão está alta. Você pede para ele trocar o mesmo remédio de outro laboratório, mesmo princípio ativo, mesma classe, para outro laboratório, ele volta com 15 dias depois com a pressão totalmente controlada. Então, até isso tem diferença. Existe. Tá. Existe, inclusive, em antibióticos. Não só eu falando de hipertensão, em antibióticos. Tem pacientes que fazem uso de antibióticos, antibióticos genéricos, esses pacientes não melhoram, crise de sinusite, às vezes é de pneumonia, e você troca o remédio para a mesma classe, para outro laboratório, e o paciente resolve o problema. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Você queria comentar, doutora Marques? Sim, porque, por exemplo, o genérico. Então, vamos pegar, ele citou um inibidor da ECA, vamos pegar um deles, o enalapril. Existe enalapril genérico de pelo menos 10 laboratórios. E desses 10, a gente não conhece os 10, não sabe assim, a origem, a veracidade da quantidade da substância no comprimido. Então, existe algum perigo em relação ao genérico, porque, e outra coisa, chega lá para pegar, esse mês é desse laboratório, no outro mês já não tem esse, é outro genérico, outro laboratório, vai mudar o medicamento e existe diferença sim, sabe? Tá. Então, é uma situação delicada, muitas vezes, o uso do genérico, sempre. Por que eu pergunto? Porque, exatamente pelo que o doutor Evandro falou, às vezes a pessoa está tomando a medicação exatamente como o médico falou e não está fazendo efeito. Às vezes o próprio paciente fala, mas é o genérico da caixinha verde, que não teve esse mês, a minha pressão ficava boa. Trocou para a caixinha azul, a pressão subiu. Às vezes o próprio paciente percebe. Relata isso, né? Até isso a gente tem que pensar hoje. Porque às vezes você acha que o paciente não está tomando remédio, ou está usando sal excessivamente, né? Ou então está fazendo alguma coisa errada, ou está bebendo muito, e às vezes não é isso. Às vezes é o remédio que não está fazendo efeito. Então a gente tem que pensar nisso hoje. Daqui a pouco a gente volta e vamos responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Liga pra gente. 3209-0119. Estamos conversando sobre hipertensão e o nosso intervalo é rápido. Daqui a pouco a gente já está de volta. Fique por aí.